Deus. Glória a Deus. Então eu te convido essa noite para você começar a ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele vai tentar atacar nas suas necessidades, para que você não consiga ser fiel a Deus. Você será tentado pela sedução do poder. E hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são seduzidas pelo inimigo. Às vezes o inimigo não consegue pegar a pessoa em uma dificuldade. Veja bem isso. Às vezes o inimigo não consegue pegar a pessoa numa dificuldade. Quanto mais ele é permitido apertar, mais a pessoa ora. Quanto mais aperta, mais a pessoa busca Deus. Quanto mais aperta, mais a pessoa conhece Deus. E o inimigo então começa a pensar: então, se eu não consigo pegar essa pessoa aqui embaixo, eu vou jogar lá para cima, porque lá em cima eu vou conseguir pegar ela. Você será tentado pela sedução do poder. Mateus 4, versículos 5 e 6 diz assim, vamos lá para sua Bíblia. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. O 5 primeiro. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então o inimigo usou a palavra de Deus para mexer com a autossuficiência de Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus. E o inimigo muitas vezes vai tentar fazer isso. Qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Muitas vezes você vai ser convidado pelo inimigo a andar sozinho. Ele levou Jesus para o alto do pináculo e disse: você é filho de Deus, se atira daqui abaixo. Muitas pessoas às vezes são convidadas a andar sozinhas na sua vida, sem pedir permissão a Deus para as coisas, sem perguntar se é a vontade de Deus quando vai tomar alguma decisão, sem perguntar se é a vontade de Deus quando vai resolver alguma coisa, sem orar ao Senhor. E muitas vezes então a pessoa vai resolver alguma coisa sozinho e não dá certo, não dá certo. E Jesus Cristo então nos dá um ensinamento. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não coloque à prova o Senhor teu Deus. A submissão a Deus é o lugar mais elevado que você pode viver. Glória a Deus. Você quer ser honrado por Deus? Pergunte a Deus todas as coisas que você for fazer. Se ajoelhe diante de Deus, porque se você estiver prostrado diante de Deus, você não vai precisar se ajoelhar diante de homens. Se você estiver prostrado diante de Deus, quem toma conta de todas as coisas que estão ao seu redor é Deus. Se você estiver prostrado diante de Deus, quem toma conta da sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios, é Deus. Se você estiver prostrado diante de Deus, quem toma conta da sua saúde e da saúde da sua família, é Deus. Aleluia. Se você estiver prostrado diante de Deus, quem toma conta de você e dos ataques do inimigo, é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que estar prostrados diante de Deus, o nosso Criador. Glória a Deus. Aleluia. Porque a submissão, quando eu desço para Deus, então Deus me eleva debaixo da sua graça. É assim que funciona. Por isso que Jesus falou: quem quiser ser o primeiro, seja o último. E você será tentado
pela sedução do dinheiro, pela sedução do poder e da fama. Mateus 4, versículo 8 e 9 diz assim. Vamos lá na Bíblia. Mateus 4, versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E esse é o versículo que nós vamos fechar a nossa pregação. Qual foi a resposta de Jesus? Retira-te daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus Cristo venceu. Nós estamos vivendo uma época em que muitos homens de Deus têm caído, porque muitas vezes vão procurar bens, vão procurar riquezas. E Deus tinha um propósito na vida da pessoa. E nós que somos pastores vamos conversando com algumas famílias que tinham um propósito de pastores, de presbíteros, que às vezes a pessoa bota na cabeça: eu vou mudar a minha vida, e entra numa faculdade, às vezes começa a estudar, e começa a vir os ataques do mundo, e aquelas teorias e as ciências, os conhecimentos, e às vezes aquele homem começa a mudar o foco daquilo que Deus chamou. Daqui a pouco já começa a não estar mais com a família, daqui a pouco se separa da esposa, daqui a pouco se separa dos propósitos de Deus. O mundo tem feito isso, as pessoas têm saído do centro da vontade de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso. Homens de Deus, por causa da ganância, às vezes querem ser maiores, querem ser superiores e mudam a rota da sua vida. Até conseguem algum bem, mas estão longe de Deus. Se você está desse jeito, eu falo com você essa noite: volte para Deus, volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para os planos de Deus, para os propósitos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo conseguiu armar para você e você abandonou a sua família, mas está na hora de você voltar para o propósito inicial daquilo que Deus te chamou. E muitos estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. E o inimigo disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus Cristo disse: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Negue as suas vontades, negue o seu afastamento de Deus, negue os seus pecados, negue e volte para Jesus Cristo, volte para os caminhos que Deus escreveu sobre a sua vida. Porque quando você decide fazer a vontade de Deus e vence os ataques do inimigo, e vence as armadilhas do inimigo, e vence as provas que o inimigo traz para você, olha o que aconteceu, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Se você escolher a vontade de Deus, eu quero dizer para você essa noite que os anjos vão se aproximar de você, se aproximar da tua casa, se aproximar da sua família, se aproximar dos seus filhos, e você vai ter o prazer de viver a mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque isso é uma promessa de Deus.
porque quando a luz avança, as trevas recuam. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler um versículo e vamos terminar o nosso culto essa noite. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 e 14. Vamos ler o 12 também. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 12 ao 14. A palavra do Senhor então diz assim para nós essa noite: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação nenhuma humana, mas fiel é Deus. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Glória a Deus. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos e fortaleçam cada um dos irmãos nessa caminhada, porque Ele está nos preparando e o Espírito Santo dentro de nós é o penhor que afirma em nós que a promessa de Deus vai ser completa. E quando Ele vier buscar a sua igreja, nós seremos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Nós seremos salvos. E eu quero dizer a você que está ao alcance da minha voz, ou você que está visitando a igreja essa noite, que estava andando afastado dos caminhos do Senhor, que sabe, se por acaso Jesus Cristo viesse hoje, você não sente que seria salvo, ou que seria salva, mas que você sente que essa palavra falou com você. A Bíblia fala aquele que põe a mão no arado, que não olhe para trás, porque se você olhar para trás, a Bíblia diz que Deus fala que a alma dele não tem prazer nessa pessoa. Mas se você, essa noite, quer voltar para o arado, se você quer pegar novamente no arado e voltar a fazer a obra de Deus, voltar a caminhar para Deus, e você sente que o Espírito Santo está falando no teu interior, e está te chamando, está falando contigo, não dá mais para você andar assim, longe dos meus caminhos, longe da minha palavra. Eu te escolhi, você precisa de mim. Eu quero fazer algo na sua vida. A Bíblia fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo fala: se não fosse assim, eu vou preparar-vos lugar. Mas Jesus Cristo então fala que na casa de Pai, do nosso Pai, há muitas moradas. Eu quero dizer que a tua morada também está lá. Tem uma morada preparada para você, já está preparada. E o único que pode negar essa morada, essa casa, o único que pode negar ir para lá é algo que você já tem. É você mesmo, é as suas escolhas, é você querer andar do lado de Jesus ou não. Só você pode tirar isso de você, mas já tem uma casa para você. Jesus já preparou. E você, em nome de Jesus, que reconhece então que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar de todo pecado, e reconhece a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, levante a sua mão, ou em casa ou aqui na igreja, levante sua mão agora em nome de Jesus e fala: eu reconheço a Jesus como Salvador da minha vida, em nome de Jesus. E você que quer voltar para a casa de Deus, que quer voltar e assume a posição de filho amado de Deus para fazer a sua vontade, e quer voltar essa noite, levante a sua mão em nome de Jesus e fala: eu estou voltando para Jesus essa hora em nome de Jesus.
Eu estou voltando para Jesus porque eu sei que não posso viver sem Ele. E se você retorna para Jesus essa noite, levante a sua mão onde você está. Em nome de Jesus que nós vamos orar essa hora. Levante a sua mão e coloque a mão no coração que nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar, Deus, as pessoas que estão em casa, Pai, e as pessoas que estão aqui essa noite. E se algum dos teus filhos está voltando agora para Ti, ou está aceitando o Senhor como Salvador, em nome de Jesus, que o Senhor comece agora a fazer um trabalho na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Um trabalho de transformação. E que o Senhor comece então a aprontar os teus filhos para o dia da tua salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a casa dos irmãos. Amém. Deus abençoe essa semana. Livre os irmãos de bala perdida. Livre os irmãos do homem sanguinário. Livre a família dos irmãos de todo mal. Que nenhum vírus, nem praga, nem fungo, nem bactéria, nem qualquer mal desse mundo, nada disso vai poder fazer mal aos irmãos, porque o sangue de Jesus está sobre cada um dos irmãos, está sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, graças a Deus. Uma última oração, gente. A gente vai orar pelo Brasil, tá? Rapidinho. Pensa aí onde você está e peça a Deus: Senhor, abençoe nossa nação. Que seja um local bom para os nossos filhos, para a nossa família, em nome de Jesus. Para que Deus faça a vontade dele sobre nós. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos nosso país, o nosso Brasil. Pedimos que tu venha com as tuas mãos sobre o Brasil. Que tu venha abençoar a nossa nação. Abençoar, Senhor, de maneira que os nossos filhos sejam abençoados, os nossos netos sejam abençoados. Que o Brasil seja uma nação que teme ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.